paz a todos. Como é bom estarmos mais uma vez na presença de Deus, na sua casa, numa noite gostosa como esta, de um clima agradável, podermos juntos celebrar a Deus. Eu convido você a me acompanhar nessa palavra, nessa oração que nós teremos agora, de gratidão ao nosso Deus. Gratidão porque sabemos que se estamos aqui, se temos vida, se podemos fazer muitas coisas, tão somente pela bondade e pela fidelidade de Deus. Então vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai eterno, graças nós te damos nesta noite, quando chegamos na tua casa e estamos diante de ti, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado desse tempo, ó Deus, difícil que o mundo passa, evitando, ó Deus, e não permitindo que, ó Pai, sejamos contaminados também, Deus. Por isso, toda a honra, toda a glória a ti, que nos preserva com saúde física também, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pelos irmãos que já chegaram até aqui nesta noite. Obrigado pelos que estarão chegando ainda, Senhor Deus. Que a tua palavra nesta noite, ó Deus, venha de encontro a cada coração que chegar neste lugar e também no coração daqueles que estiverem nos acompanhando através, ó Deus, das redes sociais, ó Pai. Nós te agradecemos desde já, ó Deus, pela manifestação do teu poder, da tua graça sobre as nossas vidas. Mas ainda, ó Deus, pedimos uma vez mais, fala a cada coração nesta hora, Senhor Deus. É o que nós oramos pedindo a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio que você que veio aqui não está aqui pela primeira vez, né, nesta noite. Não vejo pessoas que nos visitam de primeira vez. Temos visitantes, mas não de primeira vez. E a minha palavra a todos são muito bem-vindos aqui, em nome do Senhor Jesus. Vocês são bem-vindos neste lugar. Vocês são bem-vindos na casa de Deus. Esta é a casa de Deus, casa de oração, onde nós nos reunimos, onde nós temos comunhão com o nosso Deus. Então, que você possa se sentir abençoado aqui neste lugar e possa estar também ouvindo o que Deus tem para a sua vida. Nós estamos vivendo o mês de outubro, né? Já estamos no 5º dia do mês de outubro, o mês chamado mês das crianças, o mês em que pensamos muito nas crianças. E se você observar o nosso informativo desse mês, há uma palavra voltada para as crianças. Leia também, né, a capa dele está bem colorida em homenagem às crianças. Você pode depois ler na sua casa e ver a palavra que está contida nele. Mas nós estamos vivendo também um tempo de oração pelas crianças. Esta semana, de 5 até 12 deste mês, né, começando hoje, na verdade, né, indo até a outra semana, até a segunda-feira da próxima semana, aliás, de 6 a 12, é a semana de oração das Igrejas Batistas do Paraná pelas crianças. Então, tire pelo menos, vou dizer um minuto para orar pelas crianças. E eu vou desafiar você nesta noite a interceder pela salvação das crianças que convivem com você, na sua família. Muitas vezes são filhos, são sobrinhos, são netos, né? Ore pela salvação das crianças e familiares, das crianças que moram no seu bairro, que são seus vizinhos, pelas crianças que estão nas ruas, né? Pelas crianças cujos pais estão vivendo vícios, estão distantes da família, não têm convivência com a família. Nós queremos sim clamar a Deus pela salvação das crianças e suas famílias, para que Deus continue levantando intercessores que orem em favor das crianças, para que Deus também desperte vidas para a evangelização, trabalhar na evangelização e no discipulado de crianças e com as suas famílias também, né? Para que Deus tenha misericórdia das crianças que vivem em áreas de risco, para que o Estatuto da Criança seja cumprido, para que todas as crianças tenham acesso à educação. São tantos os motivos pelos quais nós devemos orar, amados. E eu quero convocar a igreja a essa tarefa de orarmos pelas crianças. Podemos não ter crianças dentro da nossa casa tantas vezes, né? Mas podemos ter crianças que são de familiares, de vizinhos, como falamos aqui. Então, nós temos aqui também
eu quero chamar vocês a isso, um pequeno cartão de oração, né, para que você se comprometa, né, e coloque aqui pelo menos alguns nomes. Eu coloquei 5 lugares aqui atrás, 5 linhas, para que você coloque nome de crianças e tenha esse cartão para você e lembre de orar por estas crianças que você anotar os nomes aqui nesse cartão. Então eu vou pedir ajuda a alguém que possa distribuir. Você que quer orar pelas crianças, levante a mão e vai receber um cartão, né, e você vai anotar o nome de crianças que são de seu relacionamento, são conhecidas. E mais uma coisa, um desafio que eu digo para você, né, que eu faço a você que está aqui nesta noite presencialmente, é que você, colocando o nome de crianças aqui, você também possa de alguma maneira fazer uma ação em direção a essas crianças pelas quais você está orando. Que tipo de ação? Quem sabe você compra um pequeno livro de história bíblica e dá de presente para essa criança, uma Bíblia e dá de presente para essa criança, né, já levando uma porção da palavra de Deus para o pequenino. Não importa, se você tem 2, 3, se você conseguir fazer isso, faça. E eu tenho certeza que você estará sendo usado pelo Senhor Jesus com essa mensagem de esperança e de salvação para os pequeninos. Nós vamos orar agora, orar pelas crianças. Vamos levantar um momento de oração, né, pelas crianças do nosso Brasil, pelas crianças da nossa cidade, do nosso estado, pelos nossos familiares que têm crianças também. Então, eu vou convidar para essa oração a Rosa, que trabalha no Ministério Infantil da nossa igreja, né? Então ela vai estar orando a Deus e intercedendo pelas crianças. Oremos juntamente com ela. Pai nosso que estás no céu, mas que também está conosco aqui, Pai. Nós queremos te adorar, nós queremos glorificar o teu nome e dizer do privilégio que é, ó Deus, podermos estar na sua presença, Pai. E neste momento, ó Deus, quando nós queremos trazer diante do teu altar as crianças, ó Deus, da nossa família, as crianças da nossa sociedade, da nossa cidade, Pai, enfim, todas as crianças, nós sabemos que o teu desejo é que as crianças do mundo inteiro venham receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. Ó Deus, nós sabemos que nós ainda vamos aprender durante este mês a importância da evangelização das crianças, Pai. A importância de preparar essas crianças, ó Deus, para a eternidade, meu Deus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, neste ministério, Pai. Enche o nosso coração de amor, ó Deus, de graça, de misericórdia por cada criança, Pai, independente de ser da nossa família, Pai, porque muitas vezes não temos mais dentro do nosso lar, ó Deus, uma criança pequenina, ó Deus, mas nós temos, ó Deus, perto de nós tantas crianças e sabemos que o quanto antes uma criança receber Jesus como Senhor e Salvador, há uma vida toda para viver, ó Deus, diante do Senhor, nos teus caminhos. Por isso, toma nas tuas mãos, ó Deus, as nossas crianças e as nossas vidas, Pai, para que tenhamos sensibilidade, tenhamos amor, ó Deus, e o desejo de começar orando, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida, ó Deus, em favor de cada criança. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amém. É por isso que nós vamos cantar agora 20 queridos. Antes disso, eu quero saber quantos vão estar entrando nesse desafio da oração pelas crianças. Levante a sua mão para receber um cartãozinho, né, porque nós desejamos que tenhamos muitas pessoas intercedendo por crianças, né? Que bom que os irmãos estão pegando seus cartõezinhos, e certamente nós teremos grande colheita de frutos futuramente também, em função desse desejo que há no coração de cada um de vocês de orar pelas crianças.
entoar esse hino, né, que fala Vinde, meninos, é um hino que temos do nosso cantor cristão, e ele é voltado justamente para isso, né, para as crianças, pensando nas crianças e que o seu autor, né, o fez, né, criou esse hino, uma pessoa que realmente foi inspirada também para escrevê-lo. E nós vamos cantar de uma forma diferente hoje, né? Com a força das nossas vozes, a capela, como nós costumamos dizer. Vamos ficar de pé e vamos entoar esse hino com toda a força, porque nós não temos instrumental para acompanhar o hino hoje. Então, as nossas vozes serão os instrumentos que teremos aqui nesta noite. Ok? Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora todos convêm ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador, que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que vos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém? Podem sentar, queridos. Cantar a capela não é fácil, mas sai também, né? E a gente precisa entender que muitas vezes não temos condições de ter acompanhamento necessário para os nossos hinos. E as nossas vozes farão vez aos instrumentos, né, que não os temos. Uma vez mais nós vamos estar buscando a Deus em oração, nesta noite, em intercessão. Há pessoas que estão acamadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com Covid, e
seus motivos de oração. Eu só vou pedir que você que está aqui presente, presencialmente, você levante sua mão. Eu vou entender que você tem um motivo de oração, vou estar orando também. Ainda que você não verbalize o seu pedido, eu entendo que você está dizendo, eu tenho um motivo de oração, quero apresentar isso a Deus. E você, né, estará fazendo isso em pensamento, colocando diante de Deus esse motivo de oração, enquanto eu estiver aqui também intercedendo pelo Wilson. Alguém tem motivo de oração? Várias pessoas, vários irmãos. Com certeza todos nós temos motivos, né, para orarmos. E estaremos sim fazendo isso agora, assim como o Wilson, que está com Covid, está internado na UTI e que precisa da manifestação e do poder de Deus sobre sua vida. Há tantas outras pessoas que não estão somente com Covid, algumas outras com outras doenças, com outras enfermidades, e que carecem sim da intervenção de Deus nas suas vidas. E é por isso que nós, como igreja, intercedemos, é por isso que nós oramos, né, por pessoas, por amigos, por familiares, pelos inimigos, como a Bíblia também nos recomenda, aquelas pessoas que muitas vezes não gostam da gente, né? E a gente precisa orar também por elas. Então nós estaremos fazendo isso agora também orando. Querido Deus e Pai eterno, uma vez mais nós chegamos na Tua santa presença, ó Deus, e agora queremos apresentar vidas a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, Tu sabes da manifestação de cada um, ó Deus, que aqui está nesta noite, que levantou a sua mão, dizendo que tem um motivo, ó Deus, pelo qual deseja da Tua intervenção, deseja que Tu, ó Pai, tenha a Tua manifestação de poder, ó Pai, e nós colocamos cada uma destas vidas diante do Teu altar, para que Tu, ó Deus, dê respostas, atenda ao clamor desses corações, ó Deus. Tu sabes o que está se passando, ó Deus, na vida dessas pessoas pelas quais estão clamando, pelas quais estão orando, ó Deus, assim como pela vida do Wilson, ó Pai, que está lá naquela UTI, ó Deus, somente, ó Deus, contigo presente junto dele, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Deus, que Tu podes fazer muito mais do que nós estamos pedindo a Ti nesta noite. E o nosso clamor, ó Deus, é que Tu manifeste poder de cura sobre a vida dele, assim como sobre a vida de tantas outras pessoas, irmãos, parentes, amigos nossos que sabemos, ó Deus, que têm vivido momentos de dificuldade em decorrência dessa pandemia, Senhor Deus. Manifesta poder também sobre estas vidas, ó Deus. Não precisamos dominar, ó Deus, mas temos falado tantas vezes, ó Deus, comentado sobre este ou aquele que Tu conheces, ó Deus. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre estas vidas. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja que está reunida neste lugar. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja que está, ó Deus, nas suas casas, ó Deus, também, ó Deus, ali ouvindo, ali acompanhando, ó Pai, esse momento de adoração a Ti. Que Tu possas manifestar poder e graça sobre cada vida, Senhor Deus. Ó Deus, continua nos falando nesta noite, em todo o tempo que ainda aqui estivermos, para que o Teu nome, ó Pai, continue sendo glorificado em nós e através de nós. É isso que nós te pedimos, orando a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter o nosso momento missionário. Eu quero convidar o Enzo para estar falando um pouquinho mais de missões nesta noite, né? Queremos continuar falando de missões, porque já falamos das missões com as crianças, né? E é a missão que nós estamos fazendo quando nos importamos com crianças. Boa noite, irmãos. Quero aproveitar desde que o pastor falou e falar no culto de oração, que é o culto que todos estamos aqui para intercessão, orarmos uns pelos outros. Eu quero convidar todos que puderem vir a estarem aqui quarta-feira às 8 horas da noite, para estar aqui intercedendo pelos outros e trazendo seus pedidos, porque é assim que mantemos tanto os missionários quanto a maioria dos irmãos aqui, porque a maioria está sendo intercedido por eles aqui no culto. E agora, falando na oração, eu quero que o Marcos pôr um vídeo ali falando a respeito de oração nas missões. Lucas e Vitor, que são missionários daqui, eles começam
começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas, aí comecei a ir para o clubinho, aí com os cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu estou lá em Deus. Quando eu vou fazer visita em Luca, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito para meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e com alegria imensa. Aí meus pais eu veio fazer minha avó fazer isso também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo, eles três, meus amigos, já aceitaram Jesus. Agora estão indo para o culto, missionário, PGM. Eu faço a parte da dança, também com as meninas e as amigas. Eu não posso para a igreja e aceitar a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças, como o Derek e Tainá, e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, deu para ver a importância da oração, porque além das ofertas, os missionários estão sendo sustentados pela intercessão que todos estão fazendo. E eu quero pedir também por ofertas para enviarmos para muitas missões nacionais. E estamos com um alvo de R$1.000 e queremos atingi-lo para conseguirmos sustentar mais missionários para eles continuarem nessa organização. Quero passar a palavra para o pastor. Aquelas crianças ouviram de Jesus e falaram para seus pais, para avós, e puderam ver a graça e a misericórdia de Deus manifesta em toda a família. Nesta noite, quando estamos aqui, nesse início de mês de outubro, pensando nas crianças também, conforme nós estamos falando desse início, mês da criança, e é por isso que o desafio é esse, orarmos pelas crianças também, nós adultos orarmos pelas crianças, para que elas venham a Jesus e sejam esses pequenos missionários que levam o amor de Deus a muitos adultos. Nós vamos ler a palavra de Deus que fala de mostrarmos e ensinarmos aos nossos filhos aquilo que Deus deseja. Vamos projetar essa palavra para que todos leiamos juntos.
Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Que palavra tremenda para cada um de nós. O dever nosso de pais de ensinarmos os nossos filhos a conhecer aquilo que Deus tem para as suas vidas. Podem sentar, queridos. Nós queremos informar os amados irmãos, daquilo que acontecerá nesta semana seguinte aos juízos. Quarta-feira, como o Enzo falou, com ênfase, do culto de oração. E esse é um desafio que a igreja tem lançado constantemente a todos, de estar presente na quarta-feira, para juntos intercedermos, para juntos termos um tempo de comunhão e assim também ouvirmos de Deus e falarmos com Deus juntamente com aqueles que aqui vêm. No sábado, 19h30, o pequeno grupo dos adolescentes e jovens. Então, você jovem, você adolescente, fica convidado. Durante a semana, normalmente, nós divulgamos onde será o encontro seguinte. Então, está aí no próximo sábado, 19h30, encontro de jovens e adolescentes do pequeno grupo. Domingo, já cedo, programa Boas Novas, na Rádio Princesa, também transmitido pelo Facebook e pelo canal do YouTube da igreja, a partir das 8h da manhã, às 9h45, a nossa escola bíblica dominical, que tem sido muito boa, por sinal, temos aprendido muito, e às 19h sempre o nosso momento de culto, como estamos tendo agora. Então, sempre lembrando, para que você possa colocar isso, projetar isso na sua mente, e estar aqui junto conosco. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, e o Ministério de Música estará agora assumindo esse momento de adoração a Deus. Meus pais e irmãos estavam falando das crianças, Aí eu e a Camila sempre leio a Bíblia para isso, Então a Camila está lendo Provérbios, eu leio Salmos. E a gente sempre usa a mesma Bíblia para fazer a nossa devocional diária, Aí um dia ela foi lá, catou a Biblinha pequena lá, me pegou assim pela mão, me levou até o quarto, fez eu sentar na cama, e aí mostrou que queria que eu continuasse lendo a Bíblia para ela. Aí a Camila olhou para ela e falou: nossa, ela ficou tão feliz, porque apesar que eu acho que ela não entende todas as palavras, todas as coisas, mas ela ficou feliz assim de ver o interesse de ela se agradar de você estar lendo a palavra de Deus para ela, tão pequenininha, Eu acho que isso, a gente tem que semear isso desde quando a criança praticamente ela nem entende o que você está falando, para que quando ela cresça, ela dá bons frutos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então para a gente estar louvando a Deus?
a inundação do Espírito Santo na nossa vida. Como a gente consegue isso? A gente consegue ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. O culto não é um banquete que você faz uma vez por semana. Nós nos alimentamos todos os dias da nossa vida. E com Deus é a mesma coisa, essa comunhão tem que ser diária, dia a dia, né? Como é que você conhece uma pessoa? Como é que você tem um bom relacionamento? É dia a dia, né? Quando um casal, né, se casa, ele não conhece a pessoa completamente, ele vai conhecendo dia a dia. O meu sogro fala assim que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com essa pessoa. Não aquele saquinho de 1 quilo, não, sabe? Aquele saco de 60 quilos. Então isso vai, ó, é muito tempo, não é isso? Então com Deus é a mesma coisa, Deus quer isso, Ele quer um relacionamento conosco. Amém?
possa estar aceitando o nosso louvor e também possa estar aceitando as nossas vidas, Deus amado. Nós possamos, Senhor Deus, fazer o máximo para Ti. Muitos de nós, Senhor Deus, fazemos o máximo para o nosso trabalho, para os nossos estudos, Senhor Deus, mas que também nós possamos ter coração de total entrega para Ti, e sabendo que todas as coisas vão contribuir para aqueles que amam a Deus. Na Bíblia fala que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então que nós possamos confiar em Ti, que essas demais coisas vão ser acrescentadas à medida que nós vamos, Senhor Deus, nos achegando mais a Ti, nos entregando a nossa vida e todas as decisões que nós temos que tomar, primeiramente colocamos no Teu altar, para que nós possamos tomar a decisão correta, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa falha, sabendo que nós não sabemos todas as coisas, mas que Tu sempre estás à frente de tudo. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Muito bem, nós vamos continuar nesse tempo de adoração ao nosso Deus e juntos aqui também continuarmos ouvindo o que Deus tem nos falar nesta noite. Eu creio que você que veio, você que está nos acompanhando também, já pôde receber de Deus muitas coisas através do tempo de adoração que já tivemos, cantando, lendo a palavra de Deus, ouvindo verdadeiramente o que Deus começou a nos falar. Creio que já durante o dia nos preparando para esse tempo, não é mesmo? Não só agora, nesse momento. E nesta noite nós vamos pensar um pouquinho, no tema que já começamos a falar, tema do mês, tema que nos remete a pensarmos na importância de nos preocuparmos sim com as crianças. Eu creio que mesmo que a gente pense, mas temos tão poucos, pastor, mas eu creio que nós podemos ter muitas crianças, podemos alcançar muitas crianças através do ministério desta igreja. Então, o tema que está aí, por que é necessário incutir no coração das crianças o plano de salvação? Por que será que é necessário que nós façamos isso? Vamos ler em Lucas, no capítulo 18, texto a partir do verso 15 até o versículo 17. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 15 a 17. É um texto bem conhecido, que Jesus está com as crianças. E diz assim o texto: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É um texto que tem uma profundidade muito grande e que não deve nos levar a pensar muito mais do que apenas aquilo que nós vemos aqui de uma forma até mesmo superficial muitas vezes. Lendo esse texto, estamos vendo Jesus falar que nós precisamos nos tornar crianças, não literalmente, naturalmente, mas muito mais no sentido daquilo que a criança na sua maneira de agir, na sua maneira de ser, e tantas coisas que nós sabemos que são próprias das crianças.
Mas eu quero pensar com os amados justamente essa questão de nós incutirmos no coração das crianças, sim, esse plano de salvação de Deus que é para toda a humanidade, para todo homem, para toda mulher e, consequentemente, toda criança. Nos últimos 9 anos, né, antes de eu vir para Francisco Beltrão, quando estava em Maringá, eu tive o privilégio de trabalhar como pastor na APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Desenvolvimos um ministério eficaz, constante, voltado também para as crianças e alcançando muitas crianças ao longo desses 9 anos que trabalhamos junto com a APEC naquela cidade. A razão da APEC existir, né, da Aliança Pro Evangelização de Crianças, é justamente trabalhar para que as crianças sejam salvas. É uma organização interdenominacional que surgiu no ano de 1938 e nós vemos isso quando um servo de Deus, já com a idade avançada, se importou com a evangelização das crianças e começou então a trabalhar voltado um ministério apenas para evangelizar crianças ao redor do mundo. Hoje a APEC está em todos os países do mundo praticamente. O único país que a APEC não entrou ainda é a Coreia do Norte. Nos demais países existe essa organização levando o Evangelho às crianças. Então isso é maravilhoso. Nós sabemos que onde muitas vezes uma igreja não vai a uma organização missionária que alcança as crianças e as conduz para a igreja. Então eu tive esse privilégio e é por isso que depois de trabalhar tanto tempo eu não tenho dúvidas também no meu coração quanto àquilo que Jesus disse aos seus discípulos naquele dia, quando eles estavam ali repreendendo aquelas pessoas que levavam as crianças a Ele. Eu não tenho dúvidas que o Senhor Jesus se importa com as crianças. Eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus quer que as crianças façam parte do reino de Deus. Eu não tenho dúvida que nós também precisamos dar uma resposta à altura daquilo que o Senhor Jesus nos diz na sua palavra, em relação também às crianças que muitas vezes estão perto de nós, mas longe do Senhor Jesus. Estão ao nosso lado, mas longe da salvação eterna. Então, meus queridos, é importante que nós pensemos, e tudo isso me levou, nesse tempo, a pensar seriamente naquilo que é a nossa responsabilidade como igreja. Essa resposta do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, me levou também a uma mudança de pensamento com respeito ao ministério em relação aos pequeninos. Agora eu pergunto a você, meu amado, que está conosco, e você que nos ouve, você sabe por que é necessário incutirmos no coração das crianças o plano de salvação? Porque é necessário fazer com que o plano de salvação penetre profundamente na vida de uma criança, introduzindo na vida dessa criança os valores do reino de Deus e principalmente aquilo que o Senhor Jesus fez? Nós precisamos pensar seriamente nisso. Nós precisamos pensar seriamente porque as crianças estão aí, em situação de risco. Muitas vezes nós passamos pelas ruas da nossa cidade e não poucas vezes vemos crianças perambulando, sem qualquer adulto com elas, e aí nós podemos fazer uma leitura. Essas crianças estão vivendo uma situação de risco. Se elas estão sozinhas, se elas estão andando, pela idade que têm, é sinal que alguém não está se importando verdadeiramente com elas. E é por isso então, meus queridos, que nós precisamos pensar, e eu creio que nesta noite, nesse primeiro domingo de outubro, mês da criança, não poderíamos deixar de trazer a vocês, amados, essa palavra relacionada ao desejo do Senhor Jesus para toda criança. As respostas às suas indagações a esse respeito estão na Bíblia. E eu começo dizendo a você, que a primeira coisa que nós precisamos incutir no coração das crianças é o plano de salvação, porque o pecado as separa de Deus. O pecado separa as crianças de Deus, porque o pecado já nasce conosco.
Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele nos mostra com clareza essa verdade ao dizer: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Não é o pecado da mãe, meus queridos, mas o meu pecado já presente no meu embrião desde a minha concepção. Em Adão, toda a raça humana caiu, nós sabemos disso, de modo que o seu pecado foi propagado pela reprodução. E assim como o castigo, afetou toda a raça humana, e mesmo aqueles que não seguiram esse pecado inicial, esse pecado original, como as crianças, então elas também são alvos da maldição herdada em Adão, da maldição do pecado em Adão. E aí nós entendemos o pecado original como uma maldição, verdadeiramente uma mancha hereditária no mundo, em que desde o nosso nascimento nós somos inclinados ao mal. Cada pessoa nascida nesse mundo, na verdade, merece a ira e a maldição de Deus, porque nela já está a semente da perversidade, cujo sentido, dessa palavra nos leva a pensar numa culpa imputável. Eu creio que quando falamos em imputável, nada melhor que um advogado para entender o sentido dessa palavra. Uma culpa que a pessoa é atribuída a uma pessoa de uma forma legal, de uma forma verdadeira, uma culpa por um pecado, por algo que existiu de fato. Ele não está classificado como algo que não mereça isso. Ele merece então estar dentro desse contexto da ira e da maldição de Deus. Quando olhamos o texto de Gênesis, no capítulo 5, os versos 1 e o verso 3, há ali um contraste, porque no verso 1 diz lá: quando Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. E no verso 3 diz: Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que é que eu vejo nisso? Aquilo que é criado por Deus, aquilo que vem de Deus, ele está puro. Ele é puro, não tem pecado algum, enquanto que aquilo que vem à semelhança do homem, nele já está inserida essa marca do pecado. Mais adiante, em Gênesis 8, 21, depois do dilúvio, quando Noé adora a Deus e apresenta a Deus um sacrifício, ali no verso 21 do capítulo 8, Deus traz uma resposta a Noé, e ali ele diz: eu nunca mais amaldiçoarei o homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O que Deus está dizendo? Eu não vou mais destruir o mundo pelas águas, não mais, o mundo será destruído por outro dilúvio. Apesar do coração do homem estar sempre inclinado para o mal desde a sua infância. Essa é a verdade. Essa maldição já está em nós quando nós nascemos, e é por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz com muita propriedade, com muita clareza, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, por conta do pecado. Então, para quem acha que só o adulto peca, só o adulto é que erra, engana-se, porque ao ser concebida, a criança já tem a sementinha do pecado no seu coração, vou usar essa expressão, já está lá no seu coração, ainda que seja um serzinho sem forma no ventre da mãe, mas ela terá logo a propensão ao pecado, tão cedo ela comece a viver. E logo que nascem, nós vemos o desenvolvimento da criança. À medida que ela cresce, começam a aflorar esses sentimentos na vida dela, a ponto de pais e mães muitas vezes serem surpreendidos pelas atitudes das crianças.
Quantas vezes a gente ouve o pai dizer, né, os pais falarem, onde foi que ele aprendeu isso? Como é que ele faz essas coisas? Da onde ele tirou isso? Né? Tantas expressões semelhantes. Quem é que ensinou para ele essas coisas? Ou para ela? Será que alguma vez você já não viu isso? Né? Eu estava pensando, coloque duas crianças pequenas, talvez 2 anos, 3 anos juntas, duas crianças que não se conhecem, no meio de muitos brinquedos. Não demora muito, o que acontece? Elas brigam, elas manifestam a sua violência, elas manifestam inconformidade, ali surge um tapa, um puxar de cabelo, né? Um arranhado, alguma coisa semelhante ali, acontece. Basta você fazer isso e fica de longe olhando, e dali um pouco a coisa entorna. O que é isso de fato? Por que acontecem essas coisas? Né? Amados, isso é a natureza que vem pela herança adâmica, pelo pecado original. É a nossa natureza. Precisa uma razão maior que essa para que nós pensemos na salvação dos pequeninos? Saber que se eles não forem ensinados nos caminhos de Deus, eles poderão ir para a morte, para a perdição eterna. É importante que a gente pense isso em relação às crianças, não é só adulto, e eu creio que também, muitas vezes, como adulto, há pessoas que precisam entender que essa natureza está presente nas suas vidas, porque se acham impecáveis, se acham que são as melhores do mundo. Na verdade, todos nós somos devedores a Deus por causa do pecado que há em nós. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, dia após dia, para continuarmos vivendo nesse mundo. Agora, as crianças, se nós não dermos a devida atenção a elas neste tempo, elas correm um grande risco de viver o restante das suas vidas longe do Senhor Jesus. Uma segunda coisa que nós precisamos incutir, no coração das crianças é que nós precisamos entender, na verdade, que é nos primeiros anos, a melhor época, o melhor tempo, os primeiros anos de vida para a semeadura dessa palavra de Deus no coração delas. Se nós sabemos da condição de perdição da criança sem Deus, então nós precisamos aproveitar o melhor período da vida das crianças para mostrar-lhes o quanto Jesus as ama, o quanto Jesus as quer. E comprovadamente nós sabemos que no período de 0 a 6 anos, mais ou menos, é a época que está sendo sedimentado no coração, na mente, valores e princípios. E a APEC, como eu falei, ela costuma trabalhar para o alcance das crianças, preferencialmente dentro de daquilo que nós chamamos janela 0-14. A janela que não é geográfica, mas das faixas etárias. Houve uma pesquisa anos atrás que retratou essa realidade, e essa pesquisa está aí. E a pesquisa trazia essa pergunta: com qual idade você conheceu a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? E essa pesquisa diz que a cada grupo de 100 pessoas que aceitaram Jesus, de pessoas crentes, 4% delas receberam a Cristo depois dos 30 anos. Apenas 4% receberam depois de 30 anos de idade. 10% receberam a Cristo Jesus entre os 15 e 30 anos de vida. 35% das pessoas receberam a Cristo entre os 10 e 15 anos. 50% das pessoas que são cristãs e têm a Jesus como seu Salvador receberam na faixa entre os 4 e 10 anos. E 1% recebe a Cristo entre a faixa de 0 a 4 anos. Isso te diz alguma coisa quando você olha uma pesquisa como essa, que tem base, uma pesquisa que não é algo que é feito apenas para mostrar alguns números, algumas estatísticas a mais?
mas é comprovadamente, né, a realidade do mundo de hoje. Dentro dessa janela, então, que nós vimos aí, 86% das decisões por Jesus acontecem entre os 0 e os 14 anos de idade. Entre os 0 e os 14 anos de idade. O escritor George Barna, ele afirma que o maior desafio hoje é formar uma geração com a cosmovisão bíblica. E se uma pessoa não for conduzida a uma experiência pessoal, né, com Jesus Cristo antes dos 15 anos de idade, as chances de decisão ser tomada depois cai para apenas 6%. É muito sério nós pensarmos isso como igreja no tempo que nós estamos vivendo, amados. Porque nós temos que tomar essa tarefa como nossa, nós que já conhecemos a Jesus, para que as crianças, para que os nossos adolescentes também recebam a Jesus dentro dessa faixa etária. É uma tarefa, sim, evangelística e missionária que nós precisamos levar em consideração. Olhar para a realidade que nos cerca, olhar para o nosso redor, olhar para as pessoas que estão ao nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, que têm filhos nessa faixa etária. A janela, né, 0,14, né, precisa ser entendida dessa maneira. Janela 0,14 é um conceito que vem sendo adotado então pela APEC, pela Aliança Pro Evangelização de Crianças, e ela identifica mais de 60% da população mundial com idade de 0 a 14 anos. A janela 0,14 fala daqueles que são mais negligenciados em quase todas as esferas da sociedade. É a faixa etária que não recebe a devida atenção de muitas igrejas e organizações missionárias. É um fato impressionante, é que de 60% a 85% das pessoas que tomaram essa decisão por Jesus e hoje pertencem a uma igreja evangélica fizeram dentro dessa faixa etária de 0 a 14 anos. E nós precisamos ter um olhar diferenciado a partir de hoje, quem sabe, nas nossas vidas. Um olhar que se preocupe mais com as crianças desta cidade, já que nós moramos aqui. Com as crianças que vivem ao léu, sem Deus, sem esperança alguma, como temos visto. Muitas vezes, um vídeo como esse que nós vimos, crianças falando de Jesus. É maravilhoso porque elas receberam isso de alguém se importou com elas, alguém levou a palavra de esperança e levou a salvação àquelas crianças, e elas foram instrumentos de Deus para o alcance dos pais. Quantas vezes na nossa vida ministerial nós tivemos o privilégio de ver crianças levando a família inteira para Jesus. O primeiro ministério que Deus nos concedeu no Rio Grande do Sul, começamos do 0. Não havia ninguém naquele local, um bairro na cidade de Juí, lá no Rio Grande do Sul, bairro Erval. Começamos na casa da avó Isabel, apenas ela, pertencente à Igreja Batista Brasileira de Juí. E ali iniciamos o trabalho com as crianças da vizinhança. Todos os sábados íamos para lá, reunimos as crianças do bairro e começamos a fazer gincanas bíblicas, apresentar o plano de salvação às crianças. Começamos a mostrar o amor de Jesus pelas crianças. E em questão de alguns meses, aquelas crianças começaram a trazer os seus pais, porque os pais começaram a perceber mudanças nas vidas daquelas crianças. Os pais começaram a ter curiosidade para saber o que aquelas crianças estavam recebendo naquele lugar, e começaram a frequentar e começaram a buscar a igreja. Em 5 anos aproximadamente a igreja estava formada, e quando a igreja se formou tinha aproximadamente 100 membros com crianças. Reunimos 20, 30 crianças nos sábados. Crianças. Desafiávamos as crianças. Hoje você tem que trazer o papai e a mamãe junto, e era uma gincana e elas não queriam perder, e lá estava o papai e a mamãe.
Muitas vezes elas buscavam no sábado à tarde os pais que estavam trabalhando em casa, as mães com avental, as mães lavando roupa, e iam lá e tiravam para levar para ouvir de Jesus. Crianças, muitas vezes nós falamos, são o futuro da igreja. Será que é só o futuro? Não é o presente? Qual igreja não fica mais alegre com crianças? Qual igreja não fica mais vibrante com crianças? Eu tive o privilégio de trabalhar em Maringá, numa igreja que tem muitas crianças, e Deus sempre tem acrescentado mais, e tem um ministério infantil que, vou usar uma expressão, causa inveja muitas vezes, pela dedicação, pelo empenho, pela busca. Quantas vidas alcançamos lá ao longo dos 9 anos que pastoreamos a igreja, através das crianças. Pais, avós que estão aqui, aqueles que nos ouvem, não percam a oportunidade de ensinar de Jesus aos seus filhos, ou mesmo os avós aos netos, aqueles que estão nessa faixa etária de 0 a 14 anos, porque nesse tempo está a maior probabilidade deles serem salvos por Jesus. Não que eles não possam ser depois dessa faixa etária, mas está aí comprovadamente que é dessa faixa etária que há essa maior probabilidade. E você que já é adulto, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso enquanto é tempo. Não perca mais tempo. Aumente a estatística dos que recebem a Jesus, depois daquela faixa etária onde existe o menor percentual. Mude essa história também. Talvez você precise de fato tomar a sua decisão por Jesus, assim como as crianças precisam. Uma terceira coisa que nós precisamos pensar a respeito de incutir no coração das crianças o plano de salvação é que, à medida que cresce, a criança tem a sua capacidade de decidir, de entender. À medida que os anos passam, nós sabemos que é assim que acontece. Tão logo a criança comece a discernir as coisas, a entender, e com a sua capacidade sensorial e mental pronta, formada, ela vai poder escolher sim receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tenha dúvida, ela vai poder, porque ela vai entender exatamente isso que nós falamos de plano de salvação. Ela tem condições para isso. O fato é que as crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma que é imortal, uma vida inteira pela frente. É isso que nós precisamos entender. Elas atendem a mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas. Nossa experiência mostrou isso ao longo dos anos. E se alguma pessoa não receber a Cristo quando criança, dificilmente isso vai acontecer na idade adulta. Se eu perguntar aqui, talvez alguns receberam a Jesus na idade adulta. A maioria teve contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus, quando criança. São realidades que nos levam a pensar. Eu estava pensando nessa palavra para hoje e pesquisando algumas coisas, e vi que alguns psicólogos eles defendem que a formação do superego é o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais internalizados e ideais que adquirimos dos pais e da sociedade. É o nosso senso de certo e errado das coisas. O superego, então, ele fornece as diretrizes para fazer os julgamentos. E de acordo com Freud, o superego começa a surgir por volta dos 5 anos. Situa-se então entre a infância e o início da adolescência, e é nesse período que forma-se a personalidade moral e social da criança, do adulto que vai se formar. E é nesse período então que as escolhas começam a se formatar na mente das crianças, quando elas começam então a entender o que é uma decisão e a tomar as decisões. Então é importante que nós não percamos tempo deixando as crianças crescerem sem saber nada de Deus.
Eu já vi pessoas e pais dizendo, não, enquanto meus filhos crescerem, eles vão entender isso, e daí eles é que vão decidir. Não sabem os pais que mal estão causando aos seus filhos quando pensam dessa maneira. Que mal eles estão proporcionando aos seus filhos pensar que depois os filhos vão ter oportunidade para decidir certo. Não se enganem, meus queridos. Jamais nós devemos deixar para depois, porque o tempo bíblico é agora, é hoje o dia da salvação, como a Bíblia diz, e isso é para as crianças também, o quanto antes, porque amanhã pode ser muito tarde. Nós estamos vendo, amados, a quantidade de fatos violentos associados aos adolescentes. Eu não preciso falar disso, é só olhar a mídia, aquilo que a mídia está mostrando. Crianças de 11, 12, 13 anos fugindo de casa. Por quê? Qual é a razão? Crianças muito cedo, como vimos ainda também no vídeo da semana passada de missões sobre a Cracolândia, crianças já vivendo drogadição nos primeiros anos de vida, 5, 6 anos de vida, já sendo iniciada no mundo das drogas. Então há muitas coisas, porque nós não sabemos quando, ou com quem, onde os nossos filhos muitas vezes estão. Porque depois de uma certa idade, eles se tornam senhores de si. Pelo menos eles pensam nisso, 12, 13 anos, eu já sou homem, eu posso decidir as coisas quando bem eu entendo. Será? Será que é isso mesmo? E nós precisamos ter esse cuidado de pensar que o quanto antes nós falarmos do Evangelho de Jesus, o quanto antes você se decidir por Jesus, é o mais importante que você vai fazer para a sua vida, para o seu futuro. Então, meus queridos, talvez também você não tenha se posicionado por Jesus. Por que não fazendo agora? Por que não tomar essa decisão antes que seja tarde demais? Um dos nossos hinos, que nós temos no cantor cristão, diz lá: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Já pensou nessa letra? Que letra profunda, que letra verdadeira. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer te libertar. É hoje. Não é amanhã, não é o dia. O Senhor Jesus está dando a você a oportunidade para você recebê-lo nesta noite. Quem sabe onde você estiver, aqui neste lugar ou fora deste lugar, assistindo esse culto. Quem sabe é esse momento de decisão que você precisa ter. Quem sabe é essa palavra que você precisa repassar à sua família, ao seu marido, ao seu filho. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ainda que a nossa realidade, amados, como igreja, seja uma realidade hoje de poucas crianças, eu posso dizer que faz-se necessário que o nosso olhar missionário comece a se direcionar às crianças da nossa cidade, num primeiro momento. Comece a se direcionar para as crianças que estão nas vizinhanças das nossas casas. Precisamos fazer isso o quanto antes, porque quando nós pensamos nas estatísticas que vimos hoje, não há como nós não pensarmos na preocupação, nos preocuparmos com isso, porque quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, e os todos, todos estão as crianças também. Então, queridos, esse é o tempo que o Senhor Jesus está nos alertando para
um ministério que pode ser realmente de grande relevância, na medida em que nós realmente fizermos a nossa parte, já que temos a Jesus nas nossas vidas, já que recebemos a Jesus como nosso Salvador, precisamos também dizer àqueles que nos cercam, principalmente as crianças, para que elas não deixem jamais para depois, mas que em tempo ainda tenham a Jesus como seu Salvador. Eu não poderia deixar também de dizer a você que aqui está, ou que, como eu disse, está acompanhando essa transmissão. Esse mesmo apelo pelas crianças vale para você também. Porque você é tão pecador, tão pecadora, ou mais que as crianças, e precisa da graça salvadora do Senhor Jesus. A palavra de Deus, como lemos, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais ainda, no mesmo capítulo 3 de Romanos, no verso 10, diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, por melhor que você seja, por mais bondoso, por ser uma pessoa que não comete tantas injustiças, ainda assim é pecador. Ainda assim, a semente do pecado está lá desde a sua concepção na sua vida. E você precisa de Jesus para receber o perdão desses pecados e ter a vida eterna. Então, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da escolha. Como disse o hino, vida ou morte, qual vais aceitar? Que Deus nos abençoe, que Deus complete no seu coração essa palavra e que você possa decidir, sim, por Jesus. Amém? Oremos agora mais uma vez. Feche seus olhos, você que está conosco. Como eu disse, você quer receber a Jesus nesta noite? Você entende que é pecador e precisa do perdão de Jesus sobre a sua vida para receber a vida eterna? Eu estou convidando você a receber a Jesus na noite de hoje. Manifeste seu desejo levantando a sua mão agora. Diga assim: eu quero receber a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Alguém quer fazer isso? Não perca a oportunidade de receber a Jesus entregando a sua vida a Ele. O Senhor Jesus é amoroso e te receberá de braços abertos, concedendo o perdão eterno. E é isso que é maravilhoso, porque o perdão dele é eterno. Nós vamos poder, quem sabe, errar, como sabemos, erraremos muitas vezes, mas o seu perdão continua sendo o mesmo. Você entende que você hoje pode ter a sua vida transformada? Eu estou convidando você. E não vou insistir, mas se você nesta noite deseja tomar essa decisão, esse é o momento apropriado. Manifeste levantando a sua mão, confirmando, quem sabe, aquilo que Deus já tira no seu coração, a sua decisão por Jesus. Senhor Deus e Pai eterno, nós somos gratos a Ti, porque temos dado a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, de entendermos o Teu grande amor, de sabermos que Tu te importa conosco, e nesta noite, como ouvimos em especial, Tu te importa com as crianças, porque deseja que nenhuma delas se perca, mas que todas cheguem ao conhecimento da Tua graça salvadora, ó Pai. Por isso, ó Deus, a começar nas nossas famílias, Senhor Deus, que haja oportunidades, ó Deus, para falarmos desse amor que Tu tens pelas crianças, aqueles que são pequeninos ainda, Pai. Que nós tenhamos oportunidade de dizer que Jesus ama as crianças e deseja, ó Deus, salvá-las verdadeiramente, Pai. Que, ó Deus, nós sejamos instrumentos, ó Deus, usados com poder por Ti, para proclamar ao mundo que só em Jesus Cristo há salvação eterna. Ó Senhor, abençoa cada um que aqui está nesta noite, abençoa aqueles que porventura estejam também ouvindo essa palavra, para que em tempo ainda estejam recebendo a Jesus nas suas vidas,
para terem a salvação, a vida eterna, Pai. Obrigado, querido Deus, pelos momentos que já passamos na Tua presença. Continua nos falando do restante desse tempo que aqui estaremos reunidos em Teu nome. É o que nós pedimos, orando a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério, esteja à frente para nos conduzir no hino. Nós estamos chegando ao final do nosso culto da noite de hoje e vamos cantar mais um dos nossos hinos, juntamente com o Ministério de Música, na noite de hoje. E eu creio que enquanto o Ministério de Música nos conduz à adoração, você que veio preparado para seu dízimo e a sua oferta, poderá consagrar ao Senhor nesse momento também. Nós vamos estar então no hino 154 do cristão, firme nas promessas. Não se refere em pé para cantar, sempre melhor, né? Nossa palavra de gratidão a todos que estiveram na noite de hoje. E
desejo que você tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, da misericórdia e do amor do Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos orar a Deus agora. Depois Deus colocará um instrumental para nós orarmos silenciosamente. Querido Deus, obrigado mais uma vez por estar na tua presença, ó Deus, na noite de hoje. E agora, Pai, nós rogamos que a graça maravilhosa manifestada em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus se faça presente sobre a tua igreja que está aqui neste lugar e também espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus a todos abençoe.